Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Estamos aqui no programa Paz e Bem de número 1730, uma grande jornada já que fazemos ao longo dos últimos anos. Este programa estreia na sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, mas você pode alcançá-la a qualquer momento. Então fica aqui um grande bom dia, boa tarde, boa noite, no momento em que você estiver nos assistindo. Programação do canal Paz e Bem, a gente acontece também ao vivo, em programas gravados nos 3 períodos, né? Durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, de segunda a segunda. É uma grande alegria que possamos compartilhar desta presença. Se você chegou aqui, dê seu like nessa transmissão, inscreva-se no canal. A gente não tem nenhuma grande pretensão de 1 milhão, não. Mas a gente vai crescendo aos poucos, na medida que a gente vai crescendo, que vai tendo like nas transmissões, a repercussão vai se ampliando. Nós também não temos estes programas que são usuais nos canais do YouTube, de chat, superchat, membro, não temos, mas temos um programa simples, mas do nosso ponto de vista suficiente, de assinatura para ajudar a nos sustentar. Houve uma pequena queda nas assinaturas nos últimos meses e a gente precisa reforçar para poder viabilizar o apoio aos estagiários que nos ajudam, alguns pequenos investimentos. Então, se você puder colocar aqui, clicar na descrição do vídeo, tem o link para o nosso programa de assinaturas. Então, se puder, ajuda, vai ajudar bastante. Sua ajuda vai ajudar muito, muito mesmo a gente. Pois bem, hoje, neste programa, vamos conversar. Eu vou conversar com grande alegria com o professor André Ricardo de Souza. Ele é formado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e hoje é professor também de Sociologia na UFSCar, como a gente diz, Universidade Federal de São Carlos. Vamos falar sobre economia e espiritualidade. Socialismo e espiritualidade, essa conversa vai ser realmente muito, muito interessante, numa jornada que tem sido marcante aqui do canal Paz e Bem, que é a jornada da economia de Francisco. Nós temos um dos líderes do movimento da economia de Francisco Eclara, que é o Eduardo Brasileiro, participa aqui regularmente do nosso canal, e o André é participante ativo também do movimento lançado pelo Papa Francisco, que hoje se espalhou aí, tá, por todo o planeta. André, que bom que você está aqui, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Uma grande satisfação, uma alegria poder Alegria grande na sua presença. Sabe que uma vez eu estava com uma monja, Madre Chantal, um amor da minha vida, já morreu com 105 anos, lá no interior do Paraná, no Mosteiro do Encontro. E ela falava assim, Mauro, ela era uma jovem naquela época com, deixa eu me ver, ela devia estar com 93, 94 anos, viveu mais bons anos à frente depois. E ela dizia, olha, eu já estou numa idade que eu sei que a vida pode a qualquer momento acabar. Então, não tenho muito tempo. Então, eu tenho consciência que eu não vou ver o reino dos céus aqui na Terra. Não vai dar tempo para mim, eu não vou conseguir. Mas eu consegui, ao longo da vida, testemunhar irrupções, emergências, momentos de encontro e de presença deste gostinho de reino dos céus aqui na Terra. Então, eu não tenho ilusão, como a Madre Chantal, que no interior do capitalismo a gente vai ver um tempo de dignidade, de igualdade, de possibilidades ampliadas para os pobres. Mas, e você é um especialista nesse tema, há vários autores, aqui no Brasil, talvez o mais destacado deles tenha sido o professor Paul Singer, que formularam a ideia de como pequenas sementes, pequenas erupções de socialismo no interior do capitalismo, que são as cooperativas autogestionadas, não as cooperativas que se tornaram empresas, as cooperativas do lugar do comum. Conta um pouco dessa trajetória do Paul Singer e do que é essa experiência de
Sementes de socialismo no interior do capitalismo. Um prazer. De fato, né, Mauro, o professor Paul Singer vislumbrava a possibilidade de construção do socialismo democrático num processo longo, feito de baixo para cima na sociedade, através de uma transformação cultural, educacional, que se daria através da formação daquilo que ele chamava de implantes socialistas na sociedade capitalista, sendo as cooperativas autogestionárias da economia solidária um exemplo de implante socialista. Ele também chamava o orçamento participativo, a experiência do orçamento participativo, como também um exemplo de implante socialista, e são experiências caracterizadas pela prática democrática efetiva, aprofundada, e que apontam para uma outra maneira de construir a sociedade, de edificar a sociedade socialista em outros termos. Então, essa trajetória vem se dando aí, Mauro, desde meados dos anos 90, se formou um movimento no país, um movimento nacional da economia solidária, tendo ele como uma grande liderança, e isso se propagou, foram formados milhares de empreendimentos desse tipo, empreendimentos autogestionários, se tornou também política pública em âmbito federal, no governo, desde o primeiro governo do presidente Lula, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e em vários municípios, alguns governos estaduais, também políticas municipais, estaduais de economia solidária. Então, essa perspectiva de que a transformação vai se dando aos poucos e que você ter, evidentemente, o governo é algo muito importante, fundamental, imprescindível, mas para a construção da sociedade socialista democrática, somente isso não basta, né? É preciso haver essa mudança na sociedade através de um processo de formação, de educação, né, de construção do movimento de economia solidária integrado a outros movimentos, outras frentes de luta na sociedade, né, tal como a luta pela reforma agrária, a luta pelos direitos humanos, enfim, essas frentes de lutas vão se aglutinando num processo de construção lento do socialismo democrático. Ele trabalhava com uma ideia bastante interessante, viu, Mauro? Isso está no livro Utopia Militante, Repensando o Socialismo, de 1998, editora Voz, um livro muito interessante. Essa distinção entre uma revolução, uma mudança política que é rápida, via revolução, via eleição, e uma mudança lenta, histórica, que vai se dando ao longo do tempo, tal como ocorreu na passagem, né, do feudalismo até o capitalismo comercial, depois do capitalismo industrial. Foi um processo lento. Então, ele vislumbrava também esse mesmo processo lento, no sentido da construção, da edificação do socialismo, né, socialismo democrático, como ele pensava. Tem mais gente participando dessa nossa conversa, e não é do lado de cá, é do seu lado aí. Quem é essa gente que está participando, animando a nossa conversa? O que está dando para ouvir? Pois é, aqui a gente, na pandemia, temos aqui uma calopsita aqui em casa. É legal. Bem no espírito de Francisco de Assis, né? Legal. E ela participa mesmo, estou adorando aqui a presença dela, aqui falando também sobre socialismo democrático. Essa é uma questão interessante, muito importante que você traz, porque a imagem do socialismo... Bom, a gente tem um trauma na esquerda, que é a experiência do que se chamou de socialismo real, que foi a experiência do socialismo de Estado da União Soviética, especialmente da União Soviética, do leste europeu,
que foram experiências extremamente autoritárias, que sufocaram a criatividade, reprimiram fortemente as pessoas e causaram um grande trauma e acabaram, ao fim e ao cabo, sendo derrotadas pelo capitalismo. O que a formulação do Paul Singer nos traz é um outro caminho, então, né? Um caminho que rejeita esta via do socialismo de Estado, de perfil autoritário, né? Exatamente, exatamente. Essa perspectiva socialista concebida pelo professor Singer, digamos que ela efetivamente não existiu ainda na história, Mauro. Tá? É algo a ser construído. Né? E é interessante porque algumas vezes no campo nosso da esquerda se vislumbra tem dois posicionamentos radicais, quais sejam. Ou o socialismo é algo dessa maneira, de cima para baixo, ou o socialismo... Ditadura do proletariado, né? Tem gente que ainda fala nesses termos, nem tem mais muito proletariado, mas ainda falam em ditadura do proletariado, né? Pois é, recorre a essa ideia de Marx, né? Que é cara, continua cara ainda para muita gente ainda. Ou é isso, ou então penso que o socialismo, em última instância, não seria algo possível. Portanto, abraço a ideia da social-democracia. Né? Só seria possível a social-democracia, que é um capitalismo melhorado, com menos contradições, menos desigualdade, mas não é socialismo. Né? A social-democracia é algo que não coloca os bens de produção nas mãos dos trabalhadores. Né? Isso é a característica central do socialismo democrático. Né? E algo que é importante, a meu ver, discutir. A possibilidade, os caminhos para a construção do socialismo democrático. Isso é uma coisa interessante, porque você vai traçar um caminho que realmente é um caminho distinto do que a gente assistiu. Você trouxe uma ideia no começo, que é de Paul Singer, né? Que é essa ideia de um encontro entre o Estado e a sociedade, né? E, portanto, um encontro entre o Estado e a sociedade não pode ser, não é usar uma linguagem antiga já, não é um simples ficar, é um processo de namoro, noivado, casamento, em que há brigas, há contradições, ou seja, há uma lentidão natural na vida social que não é necessariamente a mesma lentidão nos processos de ruptura. A ruptura, por definição, é sempre algo rápido, né? A Revolução de Outubro, na Rússia, ou às vezes até um processo eleitoral, em que a esquerda vence, ou um partido comunista vence, mas isso não é o tempo da sociedade. O tempo da sociedade é outro, né? Então tem que haver um diálogo entre os ritmos e tempos do Estado, dos partidos, das revoluções e o tempo da sociedade, que demanda muito mais calma e paciência, né? Efetivamente, demanda calma, paciência, mas demanda um sentido de direção. Sentido de direção, onde queremos chegar? Isso. O que nós buscamos? Até por isso, num pequeno texto, um pequeno artigo, foi publicado, saiu semana passada, né, numa revista científica que homenageia o Singer, contando com textos de gente bastante qualificada, né, pessoas que trabalharam com ele na Secretaria Nacional de Economia Solidária, a sua filha Helena Singer também, né, a revista P2P Inovação, que está disponível na internet. E num pequeno artigo meu lá, num textinho, eu busquei trabalhar essa ideia, a bússola singeriana para o socialismo, de que é preciso fazer essa construção através de uma interação qualificada entre o Estado e a sociedade, mediante processos de consultas populares. Isso, exatamente essa imagem que você colocou aí, obrigado. Processos de ensaios e concretização de experiências de orçamento participativo. Estamos vendo, nesse momento, em curso no governo Lula, o Plano Plurianual Participativo,
né, um processo aí de mobilização nacional, que é digamos, um início, né, a busca da efetivação de algo que Lula falou durante a campanha, né, que queria instituir orçamento participativo no governo federal. Então, me parece ser um ensaio, uma busca nesse sentido. Então, eu procuro, nesse pequeno texto, discutir aonde que se quer chegar, né? Qual é o norte, né? E aí eu reivindico que o norte não seja a social-democracia, né? Que já muito fragilizada no mundo, vulnerável, porque em momentos de crise econômica a gente viu, né? As políticas sociais robustas elas são eliminadas, e governos neoliberais facilmente extirpam essas políticas, né? Então, é preciso ter clareza de que necessitamos ir além desse modelo da social-democracia, buscando o socialismo democrático, buscando a reformulação de Estado, não somente de governo, né? E nessa interação permanente com a sociedade civil, com a consciência que ele sempre afirmava, o Paul Singer, de que o socialismo não nasceria somente do Estado. É preciso haver um engajamento efetivo, concreto, substancial, pedagógico da sociedade civil organizada. Mesmo porque a experiência dramática e dolorosa que a gente vem assistindo, especialmente aí a partir da segunda década do século XXI, com a ofensiva da extrema-direita, é uma ofensiva fortemente assentada em algo que é profundamente enraizado na vida das sociedades, né? E que a gente não consegue nem tocar, nem encostar, que é a questão ideológico-cultural. Então, a gente viu ao longo desses anos, com esta ofensiva da extrema-direita, o socialismo ser tratado como um equivalente de ditadura, ser tratado como um equivalente de supressão de liberdades, né? Então, olha, socialismo é Venezuela, né? Essa coisa, a experiência venezuelana é uma experiência marcada por enormes paradoxos, contradições, e não pode, evidentemente, ser uma referência para o Brasil. Então, acho que você está trazendo uma dimensão que se não faz o debate neste nível ideológico-cultural, ou cultural-ideológico, não vão ter sucesso, porque é preciso realizar um processo de transformação de corações e mentes. E aí, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que estas experiências, como o orçamento participativo, pensar lá nos anos 80, as primeiras experiências municipais de orçamento participativo, acho que era em Capuí, lá no Ceará, uma foto famosa da prestação de contas da prefeitura pintada na parede de uma casa, né? Até essa experiência agora, século XXI, do governo Lula, que é um orçamento participativo fortemente calcado nas redes sociais, na ligação para a internet. Então, o orçamento participativo, essa ideia das cooperativas autogestionadas ou autogestionárias, vão dando um gosto de socialismo e possibilitando essa mudança cultural também, né? Exato, é isso. Eu tenho ouvido alguém que, a meu ver, tem chamado a atenção com bastante propriedade, eloquência para a necessidade de organizar a população. Eu tenho visto o Frei Beto se posicionar nesse sentido, né? De quão frágil foi aquele processo durante os primeiros governos Lula e depois do governo Dilma, no sentido da população assimilar o que se pretendia, né? Então, facilmente aquilo foi dissolvido depois. Então, a necessidade de um processo aí de mobilização, de formação, de educação popular. E, no caso da economia solidária, que agora tem à frente uma pessoa bastante interessante, bastante identificada conosco, que é o Gilberto Carvalho, né? Que tem clareza sobre tudo isso, há a possibilidade de você organizar a população com aquilo que ela sente de imediato, que é a necessidade de sobrevivência, de trabalhar, de se manter, né? Então, a economia solidária ela contém
essa peculiaridade, né, de você trabalhar a questão da sobrevivência, né, da busca da emancipação econômica também. Né? Nessa jornada que você, então, a gente vai... Quer dizer, a jornada não começou com o Paul Singer, né? Paul Singer foi um grande sistematizador. A experiência das cooperativas autogestionadas, de pensar o comum nas sociedades, ela é ancestral, né? É absolutamente ancestral. Mas você pontua, né, a relevância do Paul Singer como um pensador, um sistematizador, alguém que mergulhou nesse tema. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê a relevância? Você é um participante, então, desse movimento, né, da economia de Francisco e Clara, uma iniciativa do Papa Francisco. Qual é a relevância dessa iniciativa do Papa Francisco? Se é que tem, na sua visão. Sim, tem muita, né? Antes de mais nada, queria dizer que o professor Singer era um grande admirador do Papa Francisco. Nós conversávamos bastante nas visitas que eu fazia, ele já estava enfermo, falávamos bastante do Papa Francisco, né? Uhum. E esse chamado dele pela economia de Francisco, aqui no Brasil nós denominamos economia de Francisco e Clara, tem todo um sentido aí, né, da participação afetiva das mulheres, que são protagonistas, né, em inúmeras experiências. A economia de Francisco e Clara, ela abarca frentes de luta que já vinham se dando há alguns anos, há décadas, inclusive no Brasil. Uma delas é a economia solidária, a agroecologia, mesmo considero também essa questão do orçamento participativo, né, como algo que comporia esse universo também da economia de Francisco e Clara, perspectiva, a busca da democratização do orçamento público. Né? Então você tem várias frentes de luta, não por acaso, viu, Mauro? A gente tem no âmbito da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara um grupo de trabalho formado por entidades nacionais compostas por trabalhadoras e trabalhadores dedicados a empreendimentos autogestionários, dedicados à agroecologia também. Né? Então, falou a palavra-chave agora, né? Não dá para pensar a economia de Francisco e Clara sem pensar a dimensão radicalmente ecológica, que é um tema também do Papa Francisco, né? Com seu Laudato. Fundamental. Nós estamos sentindo aí, desde Laudato Si, que é a encíclica do Papa, né? Um documento muito importante que foi lançado antes do encontro de Paris, né? Do clima, com a perspectiva de intervir. E o Papa tem sido uma voz muito importante nesse apelo para a humanidade mudar a maneira como produz, né? E tem sido muito danosa. Né? Então, essa perspectiva da ecologia integral, né? De você combinar formas de produção com meios de preservação ambiental é algo muito importante, né? Muito importante. Então, a economia de Francisco e Clara, ela vem trazer esse relato que você apontou logo no início, interessante, né? De alguns momentos em que a gente fica dá um pouco mais de otimismo em relação às coisas que acontecem no mundo. A meu ver, o Papa Francisco veio, ele por si só, com seu pontificado, né, no momento tenebroso, né, que tínhamos aí governo de Trump, Bolsonaro e outros, o pontificado dele já foi uma grande fonte de esperança, de inspiração. E o chamado da economia de Francisco Clara veio fazer com que muitos jovens se engajassem, e esses movimentos, aí, Trabalhadores Rurais Sem Terra, Articulação Nacional de Agroecologia, a União Nacional de Catadores e Catadoras, União das Cooperativas de Familiar e Economia Solidária, Articulação pelo Semiárido, são movimentos que estão sendo integrados nessa perspectiva da economia de Francisco e Clara, que abrange a economia solidária, mas vai além. Interessante. A gente está caminhando para o final, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre uma dimensão. Você está falando num canal que é um canal de espiritualidade pluralíssima. Aqui cabe ateus, ateias, agnósticos, agnósticas, cabe pessoal do cristianismo, do candomblé, do espiritismo,
da Umbanda, de todos os cantos e lugares, do budismo, de todos os cantos e lugares. Uma das questões dramáticas nessa dificuldade do que foi, ou até em aspectos anti-humanos, do que foi a experiência do chamado socialismo real, foi o de negar o direito à espiritualidade e à organização das pessoas ao redor da espiritualidade e das religiões. No caso da União Soviética, a Igreja Ortodoxa, que é a igreja que tem uma histórica relação com a Rússia e os países da região, foi severamente reprimida, colocada até quase que na clandestinidade. Não deu outra, né? Quando ruiu o socialismo real, a Igreja Ortodoxa estava lá firme e forte, talvez até mais forte do que antes. Você acha possível, na experiência do socialismo democrático, e a gente teve uma experiência muito positiva aqui no Brasil e na América Latina, com a teologia da libertação, esta ideia de haver um caminho de diálogo entre o socialismo democrático, no caso, o Estado e a sociedade no interior do socialismo democrático, com a ideia da espiritualidade. Como é que você vê essa possibilidade? Eu vejo como algo, diria, até necessário, viu, Mauro? Porque, de fato, foi um grande equívoco a negação do direito à religiosidade. Uhum. E foi um grande equívoco colocar a perspectiva da espiritualidade, claro, em segundo plano, porque é uma dimensão humana muito importante, né? E eu tive a oportunidade, viu, Mauro, de fazer um pequeno texto, um artigo titulado Os Pilares da Economia de Francisco e Clara, que foi publicado na Revista Contemporânea, a revista do nosso programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, em que eu discuto alguns desses, eu chamo de pilares, a economia solidária, o orçamento participativo, a educação popular, de Paulo Freire, e um dos pilares é a dimensão da espiritualidade, da religiosidade. Que legal, não sabia desse teu artigo, legal, bem interessante. E eu discuto ali, inclusive, porque a gente sabe, né, Mauro, há pesquisas científicas considerando a espiritualidade como fator clínico, já reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Sim. E tal. E eu discuto ali um pouquinho a espiritualidade, talvez, como um fator também na produção econômica. Aquilo que move as pessoas, por exemplo, já tem sido já bastante discutido para o trabalho voluntário, enfim, mas há um fator que coloca as pessoas, a força que faz com que elas produzam juntas e resistam juntas às adversidades. A gente vê isso claramente nos empreendimentos de economia solidária, que tem seus encontros, os momentos de mística, enfim. Né? Então, é um fator de força. Sim. É algo que atravessa o MST, por exemplo, né? Essa ideia da mística, né? Legal. Exatamente. Puxa vida, gostei. Saí mais esperançado dessa nossa conversa, André. André Ricardo de Souza, professor de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, é um protagonista do debate sobre economia de Francisco e Clara e da ideia que ele traz de sua longuíssima relação com o professor Poncinger, grande saudade de Poncinger, né, da ideia de plantar sementes de socialismo no interior do capitalismo, com as cooperativas autogestionadas, com os programas de orçamento participativo e tantas outras iniciativas possíveis. André, muito obrigado, gostei demais. Muito obrigado você, Mauro, eu também adorei. É um grande prazer para mim. Abração para você. Valeu. Paz e bem, gente querida. Continuamos juntas. Tchau.